Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Olá, este é o primeiro episódio do podcast Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou o Diogo Brunner e a gente está recebendo hoje aqui a poeta Brisa de Souza, residente em Paraty. Bem-vinda, Brisa. Obrigada. Brisa, para essa primeira temporada do nosso podcast, a ideia é que a gente converse com escritores residentes em Paraty, paratienses ou residentes em Paraty, e com a questão da quarentena, que é uma ideia de que a gente pode mostrar essa galera para outros estados, outras regiões, para o alcance do podcast, que pode ser enorme, enfim. Então eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, como você começou a escrever, tudo que você faz, que eu sei que você faz coisa pra caramba, o que você já publicou, enfim, uma apresentação aí mais da sua trajetória. Bom, meu nome é Brisa, eu escrevo desde que eu tenho uns 10 anos, mais ou menos. A primeira vez que eu entendi, o que eu escrevia como poesia, e que era uma poesia bem cruel, assim, a verdade, no sentido, de estética, de teoria, enfim. Era uma poesia bem infantil mesmo, mas foi quando eu escrevi, separei tudo em verso, coloquei a rima, coloquei tudo bonitinho e tal, falei uma coisa que eu queria falar e que as pessoas não entendiam como aquilo que eu queria falar, mas sim como uma coisa mais literária mesmo. E aí eu falei, putz, cara, eu posso escrever o que eu quiser, eu posso falar sobre o que eu quiser, de forma que eu entenda e que eu possa explicar para alguém, se eu quiser explicar para alguém, mas que ninguém mais precisa entender, sabe? Eu posso desabafar sem ser claro. E aí, quando eu tive essa concepção, tudo tomou um outro colorido, assim. Eu comecei a escrever muito mais intensamente, muito mais frequentemente. E eu tô nessas até hoje, assim, como escape, querendo falar alguma coisa. Eu tenho várias cartas, que eu queria escrever para alguém, mas eu não tinha como enviar, ou eu não poderia enviar, ou faltou coragem, enfim. A literatura, a poesia, para mim, ela é muito, muito disso. Muito o que eu queria falar, não queria que todo mundo entendesse, mas eu precisava enviar, sabe? De alguma forma. E aí dessas, eu tenho um fanzine, que é um livreto artesanal, que na verdade ele nasceu de um edital que eu concorri, acabei sendo uma das ganhadoras, mas não deu muito certo a conversa com a editora, então eu acabei pegando só o miolo do livro, fiz um fanzine de um livro de poesias autorais. Tenho um fanzine sobre fotografia de um projeto fotográfico meu, então é mais um fanzine visual. E tenho um fanzine também sobre maternidade, que ele é todo ilustrado pelo meu filho, o Bento, que tem 5 anos, e é um fanzine todo para ele, na verdade. São conversas que a gente tem, que eu acabei transformando numa coisa mais rimadinha, mais organizadinha, mas são basicamente conversas, são desabafos, são os textos de parabéns para ele. Eu acho que isso é uma síntese, a poesia é uma síntese do que eu preciso, Isso é uma síntese do que a poesia significa para mim, que são cartas que eu precisava enviar, são coisas que eu precisava gritar, são registros que eu precisava fazer, e eu não sei se eu sei fazer de outro jeito que não seja esse poético. Fui procurar no dicionário o significado da palavra distopia. Não sei que dia é hoje, se acabar a pilha do relógio eu não saberei que horas são. Não tô com medo de agora, 23 horas e 30 minutos. Tô com medo do que eu serei daqui pra frente quando acabar. Meu fim do mundo é cotidiano e eu não quero sobreviver a mais um. Esse fim do mundo dá medo, dá saudade, só que eu não boto fé no que me apavora.
Viver com medo de que morram eu morra a qualquer minuto. Viver numa gaiola porque a calçada oferece ameaça. Pular a janela para poder viver contra a lei. O fim do mundo não vai chegar no meteoro de uma hora para outra. Talvez a gente tenha feito por merecer, afinal. Estamos numa onda coletiva de quem faz o outro rir para passar por isso. Só que não tem graça. Só que isso não está sendo dançado e agora minha coreografia ficou de lado e me restam vômitos e cápsulas e doses. Não planejei findar assim. Quem planejou? Tá na linha de frente nunca me pareceu tão razoável. Devia ser proibido por lei viver no colapso. Mas quem se importa com leis? Eu mesma nunca me importei. E Brisa, eu sei que além da poesia, da literatura, você também tem um trabalho de fotografia autoral, né? E também faz bastante trabalho de produção cultural aqui em Paraty. Da onde vem essa diversidade de talentos? O último emprego o último freela, assim, de alta temporada, né, aqui em Paraty, porque a fotografia ela é muito pontual, a minha fotografia é fotografia autoral, conceitual, né, mais voltada para autorretrato, então ela é muito pontual, é para exposição e não para venda de ensaio. E a produção, ela depende muito de evento, né? E a gente tem muitos produtores muito bons na cidade, muitos eventos também, mas enfim, às vezes uma coisa acaba superando a outra. E o último emprego que eu tive durante uma alta temporada foi como garçonete num restaurante do Centro Histórico, e que tinha sido o meu maior medo durante 26 anos, 27, né, quando saiu o podcast. Durante 26 anos, meu maior medo foi pegar numa bandeja. Mas ano passado, pela total e absoluta necessidade de pagar conta, eu peguei numa bandeja e deu certo. Então, acho que o multitalento ele veio da necessidade de se virar. Cara, você não tem muita opção, né? Eu decidi trabalhar, né? Fazer todas as atividades as minhas atividades econômicas as minhas atividades profissionais dentro do campo da arte. Eu decidi que seria, já que a gente tem várias possibilidades, que essas possibilidades sejam dentro de uma coisa que eu gosto, de uma coisa que eu acredito. Então, a produção cultural, a fotografia, a literatura, é a mediação de mesa, né? Tudo isso, assim, precisa estar dentro de uma coisa que eu sinto prazer, porque não quero mais fazer nada que não me dê tesão. Nada. Não quero mais nada que não me dê prazer. Legal. E, Brisa, para quem, né, aqui em Paraty, a cidade é pequena, a gente acaba sabendo de tudo que acontece. Pensando na literatura, a gente consegue ver o que tem na cidade, né? Mas como você contaria sobre a cena paratiense literária para quem, enfim, não conhece a cidade? E só conhece a Flip, né? Porque Paraty é muito conhecida, é muito ligada à literatura por conta da Flip, mas a gente sabe que acontecem coisas aqui ao longo do ano todo. Então, como você falaria para alguém que não vive aqui o ano todo, como que se dá essa cena literária? Como que você vê isso aqui? Paraty é rico. É muito, 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 muito rico. A literatura de Paraty, ela é muito intensa e extensa. Todos os cursos que eu fiz, inclusive no Sesc Paraty, voltados para a literatura, e são vários, já fiz vários, eu vejo muita gente muito potente. Sempre tem algum rosto novo, alguém que não estava no anterior, ou alguém que acabou de se mudar para Paraty. E Paraty é uma cidade muito inspiradora, né, em todos os sentidos, assim, tanto pro amor quanto pro ódio, porque é isso, por ser uma cidade muito pequena. Você acredita que a pluralidade de escritores que se vê em Paraty é a influência da Flip? Cara, não sei. A primeira resposta que me veio na cabeça foi não. Não, porque a gente é plural como ser humano, né? Eu acho que a Flip veio para fortalecer a ideia de que existe literatura. A literatura, ela ensinada na escola, ela é muito pedante, né? Muito cansativa, é chato. Então, não todos, claro, né? Mas, enfim, a gente sabe como funciona o sistema público de educação.
E a Flip veio como uma festa literária. Então, cara, o que é uma festa literária? Algum lugar que as pessoas se encontram, é de igual para igual, dentro do possível, a galera, né, andando nas ruas, vendendo livro, vendendo fanzine. Então, meio que desmistificou. A Flip ela veio para desmistificar que a literatura está um passo acima da gente, sabe? Ela não está num palco, a literatura ela está no chão, do lado ali. Isso não foi graças à programação da Flip, né? Como eu acompanho desde a primeira Flip, não foi mérito deles, mas é uma consequência do que eles realizam. Então, a gente tem uma pluralidade imensa de escritores em Paraty, com vários estilos, com várias formas de contar, escritor de conto, de crônica, de poesia, de haikai, enfim. E tudo isso, na verdade, foi graças à pluralidade de gente que se encontra na Flip, não a Flip em si. A Flip ela é importante como festa, né? Como encontro, como essa acessibilidade de você encontrar um autor, por exemplo, a Mel Duarte, que hoje em dia todo mundo conhece, que é incrível, que é maravilhosa, mas a gente sabe que a Mel ela vem há alguns anos já como poeta de chão mesmo, assim. É uma pessoa que a gente encontra na rua vendendo livro na rua, sabe? Até ela ser convidada para participar da programação oficial da Flip, ela vinha como poeta de rua. Eu, ano passado, estava caminhando com a Jéssica Balbino, que é uma amiga minha que é jornalista, e caminhando, assim, a gente tranquila também andando pela Flip, passeando, assistindo o slam que estava rolando na tenda oficial. Mas. E aí passou uma pessoa e falou, Jéssica! Então, assim, eu acho que isso é o bacana da Flip. A gente vê todo mundo caminhando junto, todo mundo passeando junto, mas não pela programação oficial, não, mas pela acessibilidade que dá de estar ali olho no olho, todo mundo trocando ideia. E aí isso permite muito, sim, que a gente tenha acesso a várias outras coisas. Imagina, literatura marginal eu conheci em São Paulo. Eu morei em São Paulo durante uns anos e eu conheci a literatura marginal em São Paulo. E quando eu voltei para Paraty, isso vai fazer 6 anos agora, quando eu voltei para Paraty, eu encontrei esses meus amigos de São Paulo na Flip, sabe? Então isso é muito bacana, porque o slam, eu trouxe o slam para Paraty também, o que foi muito legal. Enfim, a gente consegue trazer essas várias referências, sabe? Paraty é uma cidade muito rica, a gente tem muita coisa. A gente tem o Flávio de Araújo, que é genial, a gente tem o Julian, que é incrível. E o Julian eu só pude conhecer por causa do slam, né? O que é muito, muito legal, assim. Então, como que é a literatura de Paraty? É imensa, é incrível, assim. É muito... E ela... Porque quando a gente pensa em Paraty, a gente pensa numa cidade de praia, caiçara, turismo. Assim como a literatura, cada uma é uma, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, a gente tem muitos estilos, muitos temas. Eu acho que é um erro pensar que a literatura de Paraty é sobre Paraty, porque quem está em Paraty ou quem está provisoriamente, quem veio para Paraty ou quem nasceu em Paraty, é um universo de coisas que não seja só a cidade, que é maravilhosa, que é linda, corrente, é o barco, é o cais, é o pôr do sol. É lindo, é incrível, é mágico, é uma bolha mesmo morar nessa cidade. Mas, porém, entretanto, a gente, né, sai da bolha. Então, esse sair da bolha, obviamente, é refletido em tudo que a gente escreve, tudo que a gente produz, tudo que a gente faz. Claro que a gente ainda tem muitos limites do que chega aqui em Paraty, mas, de modo geral, Paraty... Como que a literatura em Paraty é surpreendente. Acho que se você tem alguma ideia, se você tem alguma coisa fechada do que você acha que é a literatura de Paraty, com certeza absoluta você vai ser surpreendido, porque não é nada disso. Bacana, e eu acho que, na verdade, a ideia desse podcast, de trabalhar nesse primeiro momento com esses autores, eu acho que é para tentar também mostrar um pouco isso, assim, porque de fato, como você falou,
É uma grande bobagem, né? Uma coisa que é repetida muitas vezes, de que, sei lá, o cara tá em São Paulo, ele tem que escrever literatura urbana. E o cara que tá aqui em Paraty, ele vai escrever apenas sobre o Caiçara na canoa, saca? É muito ultrapassada essa visão, né? E, ô Brisa, a gente, né, como todo mundo tá vivendo na pele, a gente tá passando aí por uma pandemia e enfim, já ouvi isso de muita gente, já li isso, né? Que os momentos de crise, eles são bons para criação. O que você acha disso? Você acha que esse momento, por exemplo, é um momento inspirador para criar? Os momentos de crise são bons para escrever? Não, eu acho que escrever é uma das coisas boas desse momento de crise. Esse momento de crise não é bom pra nada, né? É muito sufocante, assim, a gente ter que fazer alguma coisa, porque no alto do meu privilégio, eu tô numa bolha, minha casa é uma casa super tranquila, todo mundo que tá morando nessa casa se ama muito, a gente se respeita muito. Eu tô tendo a oportunidade de sair um pouco, porque eu sou totalmente workaholic, então eu tá mais tranquila, com todas as aspas do mundo, né? Mas enfim, mais tranquila. Com o meu filho agora, por exemplo, tá sendo super válido. Tá fazendo o que eu tô fazendo do jeito que dá para fazer. Tá sendo muito importante, mas é isso, assim, a pandemia, ela não é boa para nada, né? Essa coisa de, vamos pensar sobre quem somos, vamos escrever mais, vamos fazer peças agora. Shakespeare foi um que escreveu uma peça durante não lembro, durante a Peste Negra? Não sei se estou falando bobeira, mas enfim. Tem, né, vários relatos de várias pessoas super criativas e que fizeram grandes descobertas, grandes criações durante várias pandemias. Eu, particularmente, não acho que seja bom, porque isso dá uma ideia de que a gente precisa produzir durante uma pandemia, que a gente precisa tá, né, em constante trabalho, tá em constante produção, em constante criatividade. E, na verdade, a gente não tem que nada. Você tem produzido nesse momento? Eu tô produzindo o que eu quero no tempo que eu posso, sabe? É uma coisa. Eu tô fazendo. É isso, eu tô fazendo o que dá. Eu tô fazendo o que dá de acordo com o que meu corpo. Eu tô respeitando o meu corpo, eu tô respeitando as minhas crises internas, além da crise mundial, porque eu acho muito perigoso falar que eu tô sendo super produtiva ou que eu tô fazendo alguma coisa no meio disso tudo, porque é muito pessoal, né, você fazer ou não, a reação que você tem dentro da pandemia. Eu tenho muitos amigos que são da cena da literatura marginal, principalmente de São Paulo, da época que eu tive lá, e pessoas que eu tenho uma apreciação absurda pelo trabalho deles. E aí todo mundo se juntou, né, quem quis, quem pode, se juntou para a gente escrever juntos, para a gente ter essa conversa sobre produções, né, de modo geral, tanto literárias ou de outras artes, mas enfim, para a gente poder produzir, mesmo que fosse produzir desabafos, a gente tá junto nessa batalha diária, né? Eu vejo que é mais um diário mesmo, é mais uma forma de todo mundo poder se comunicar, mesmo que não seja através de conversa, WhatsApp, mas de todo mundo poder se ouvir, todo mundo poder se acolher de alguma forma. Então, eu não sei se eu estou produzindo ou se eu estou desabafando, sabe? Ou se eu estou sobrevivendo. Agora um momento bastidores aqui do podcast. Eu fiz essa pergunta porque antes de começar a gravação, nós estávamos conversando e eu comentei que terminei ontem de ler o livro que a Brisa me emprestou. E ela falou: eu ainda não consegui de ler o livro que você me emprestou. Eu acho que é isso, né?
Ninguém tá 100% nesse momento, ninguém tá dando conta de fazer tudo. Não, é isso, assim, o livro que você me emprestou, ele dá, sei lá, é 1/4 do livro que eu te emprestei, de tamanho, né. Mas é isso, assim, eu acho que a nossa produção, a conclusão que eu tiro de produção, sabe, da pandemia é isso, assim, eu acho que a nossa produção, ela tem que respeitar o nosso corpo. Quebrou, meu amor. E a verdade é que depois de quebrado, não há mais muito o que fazer a não ser por outra coisa no lugar. A telha, a taça, o peito, o estado. Tudo tá de fato aos frangalhos, esperando uma cola ou um cuspe. Quer saber? Põe no lixo. Economicidade é a palavra, mas algumas coisas não podem ser consertadas. Canção nenhuma fará jus ao caos que são os pedaços. Brisa, você poderia conceituar, de acordo com a sua perspectiva, o que é literatura marginal? Putz, cara, eu fiz tanto curso sobre literatura marginal que é muito teórico, assim. Mas literatura marginal, muito sucintamente, literatura marginal é a literatura que a gente escreve. É a literatura que a gente fala, é a literatura que a gente vive, sem essas grandes regras gramaticais, sem que pode ter, né, mas pode não ter. Eu acho que literatura marginal é uma literatura mais livre, é uma literatura que ela, como o próprio nome diz, ela é da margem, né, ela é subversiva, ela é suburbana. Eu gosto da literatura que pode ser falada em um trem, por exemplo, como os poetas ambulantes, que eles vão para trem, eles vão para metrô, eles vão para ônibus para recitar poesia. Então, literatura marginal, pessoalmente, para mim, é a literatura possível, sabe? É a literatura acessível, é a literatura que os meus... Na época que eu dava aula, os meus alunos falavam, eu não gosto de poesia, e eu chegava com uma literatura que é considerada literatura marginal, e eles ficavam apaixonados, porque eles falavam, caramba, então quer dizer que pode gíria na literatura, quer dizer que pode várias vezes palavrão na literatura, quer dizer que a gente pode falar sobre o caminhão de lixo que está passando, sabe? Então literatura marginal, ela é acessível, ela fala da gente pra gente, e ela não é uma literatura cheia de firula, não é uma literatura com um laço cor-de-rosa na cabeça, sabe? Ela tem chinela havaiana no pé e é muito legal, é muito bacana, porque todo mundo tem um chinelo havaiana no pé, nem que seja só pra ficar em casa. No Instagram tem literatura marginal? No Instagram tem um monte de literatura marginal. Eu acho que no Instagram tem mais literatura marginal do que qualquer coisa, porque é uma rede super acessível, né? Uma rede social super acessível, que você pode divulgar o seu trabalho. Esses dias eu até vi um memezinho falando, nossa, hoje em dia tem um monte de dançarino, um monte de poeta, um monte de fotógrafo, um monte de escritor, um monte disso, um monte daquilo. E aí quando você acha que vai esculhambar, fala, não, mas que bom, né? Agora a gente tem espaço para ser o que a gente é. Porque o Instagram, o Facebook, enfim, são redes sociais gratuitas que elas estão dentro do seu plano de internet. Então, tem que ter literatura marginal, né? Tem que ter fotografia de celular. Não é fotógrafo só quem tem uma puta de uma máquina legal. Tem que ter tudo isso. Então, sim, tem. As lives que eu tô assistindo, assim, o que eu consigo assistir de live, na maior parte das vezes, são dos meus amigos. Tá rolando slam na web, sabe? Então, tem literatura marginal pra caramba, tem muitos vídeos. O último que eu vi foi o do Lucas Afonso. Eu posso fazer essa propaganda toda? Foi o do Lucas Afonso. E o Lucas é genial, ele é maravilhoso no poema dele, que eu não vou lembrar o nome, uma total falha, mas ele é genial no poema dele, assim, ele fala sobre a pandemia num poema que multiplicou, assim, para todo mundo, tá todo mundo falando desse poema, porque é ótimo. E aí, logo em seguida, ele fez uma live com a Roberta Estrela Dalva, que também é genial, e ele fez uma live sobre tocando cavaquinho e cantando samba,
sabe? Então, assim, a literatura marginal, ela é isso, ela é inclusive essa live de samba, por que não? Sabe? O samba pode ser uma literatura marginal também, enfim, tem um monte. Ô, Brisa, eu acho essa coisa da literatura marginal legal porque ela realmente ela dá essa possibilidade, como se falou, né? Ela tá de Havaianas, assim, ela dá essa possibilidade de tratar do que tá acontecendo no calor da hora, assim, né? E esses poetas produzem de fato no calor da hora. Eu vi um poema lindo do Tom Grito agora, incrível ontem, assim, cara, contextualizando o que a gente tá vivendo, sabe? É muito, muito legal. Aí dentro disso, eu até queria já fazer um exercício assim, de futurologia. O que você acha? Quais são seus prognósticos para esse pós-fim de mundo? Tanto na literatura como na vida, ou talvez principalmente na vida e também na literatura. Primeiro vai ter livro pra cacete. Nossa, vai ter e-book a rodo, assim, ó. Todo mundo vai ter e-book, vai ter vídeo, vai ter um monte de coisa. Eu acho ótimo, porque a gente sempre tem tempo pra mais um. Ou nunca tem, mas é bom sempre ter na gaveta. Eu vi pelo Instagram também, do Diogo, esse vídeo do Tom Grito, que é genial, é incrível. E já tinha, né? Essa poeta já tinha várias produções, assim como os outros poetas já tinham várias produções. E aí, durante a pandemia, a gente está tendo tempo de assistir, de ler, de acessar as produções que essas pessoas todas estão fazendo. E isso é muito bacana, assim. E é isso, futuramente a gente vai ter 3 vezes mais e-books e livros e vídeos do que a gente sempre teve. Eu espero que, como vida, não sei, esses dias eu tava tendo essa conversa aqui em casa. As pessoas vão mudar? Não, é claro que as pessoas não vão mudar. Na minha opinião, as pessoas não vão mudar porque é muita ilusão a gente achar que uma pandemia, que pode parecer uma coisa imensa, pode parecer grande, é mundial, é saúde, né? É vida, mas todo dia é vida, né? Tudo que a gente vive é vida. Então eu não acredito que uma pandemia vá mudar um mundo assim, no sentido de conceito pessoal, individual, não acredito nisso. Mas eu espero que, e é uma expectativa só, é uma esperança, que as pessoas entendam a partir disso a responsabilidade e o papel e a importância da arte como um todo, que as pessoas entendam os outros trabalhos que consideram menores, tipo lixeiro passando na tua rua, um enfermeiro medindo a sua pressão, enfim, o motorista que está levando o alimento até o mercado, esse monte de profissão invisível, sabe? Um produtor dentro de uma série que você está assistindo, um roteirista, um fotógrafo, um filmmaker, enfim, todas essas coisas invisíveis. A minha única expectativa é que a gente consiga enxergar, porque quando a gente consegue enxergar uma produção invisível, né, e aí eu coloco inclusive a maternidade como uma produção invisível, quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue enxergar que tem um ser humano por trás de uma coisa que a gente está consumindo, que a gente está vivendo, né? Então, assim, não tenho grandes expectativas sobre o futuro, mas gostaria que, tenho grandes esperanças que a gente consiga se enxergar mais enquanto ser humano, entendendo que o que atinge aqui atinge na China, atinge na África, atinge na América do Norte, que todo mundo se atinge, todo mundo se depende, é tudo uma ligação só. E voltando para a literatura, essa ligação de que todo mundo está numa coisa só ficou muito clara quando eu assisti. Eu não participei, não fui jurada, nada. Assim, eu assisti, foi enquanto público, de um slam que aconteceu. Eu assisti enquanto público um slam que estava acontecendo na Itália. Estava acontecendo não, né? Mas enfim,
a ideia surgiu na Itália, e aí multiplicaram, e aí o Vitor Rodrigues, o Daniel Minchoni, foram pessoas que participaram dessa leitura, né, desse sarau web. Então ficou muito claro como essas fronteiras que a gente tem, elas são muito tênues, sabe? São fronteiras muito... são unicamente simbólicas, na verdade. Por que a gente não pode estar produzindo com alguém da Itália? Essa pandemia só mostrou que a gente pode estar produzindo com alguém da Itália, que a gente pode estar produzindo para alguém da China, enfim, que a produção artística ela é variada, mas ela se encontra no mesmo ponto, que é todo mundo quer fazer alguma coisa pelo que está acontecendo, ou alguma coisa com o que está acontecendo. Né? No meu caso, eu quero fazer alguma coisa com o que está acontecendo, porque eu preciso sobreviver a isso. E em relação à minha sanidade, ela só é possível se eu tenho suportes múltiplos, né? E um desses suportes é um suporte artístico, assim. As pessoas com as quais eu converso, com as quais eu dialogo, com as quais eu produzo, elas são muito essenciais nessa minha sanidade. As pessoas com as quais eu dialogo e com as quais eu produzo durante esse momento, elas são muito essenciais para a minha sanidade. É muito necessário que a gente esteja focado em sobreviver a isso, né? Porque é óbvio que eu tenho expectativas futuras, mas o meu futuro nesse momento está sendo o amanhã. Porque sobreviver o dia de hoje, 24 horas nunca pareceu tanto ter 48. Então é muito importante a gente ter esses reflexos, ter essa teia, sabe? Esse emaranhado de coisas, de informação, de pessoas. Parece que é muito. Às vezes a gente pensa que não tem tempo de assistir todas as lives, né, que passam, todos os e-books que saem, mas isso é muito importante, é essencial, porque significa que tem muita gente produzindo. Então, acho que esse é o foco, assim, desse futuro. O que a gente vai ter no futuro? A gente vai ter muita produção, a gente vai ter muita gente que saiu da gaveta. Isso é muito bom. A gente vai ter muita gente que saiu da gaveta também. Porque agora a gente não precisa mais sair na rua e ouvir opinião pública olho a olho, né? Agora é a internet, a gente pode apagar o comentário, pronto, acabou. É ótimo isso. Todas essas referências e sugestões que a Brisa está passando para a gente, nós vamos deixar aqui na descrição do podcast para quem quiser depois acompanhar. Ô, Brisa, e dentro das lives aí que você comentou, né, de tudo isso que tem sido produzido nesse momento de isolamento, o que você indicaria do que você tem visto, ou, enfim, alguma dica de leitura, ou de live, ou de qualquer coisa que você tem consumido de alguma forma nesse momento e que te ajuda a passar por essa crise? Olha, eu tô vendo um monte de live de meditação, gente. Eu também. Eu tô firme na meditação e na yoga. Então, muita live de relaxamento, mas eu acho muito bacana a gente... O que está me fortalecendo mesmo é estar acompanhando, por exemplo, as campanhas de financiamento coletivo. Não é uma coisa constante, né? Não é uma coisa que eu sento para assistir, mas financiamento coletivo, para mim, está sendo muito bacana, porque é quando eu vejo que a galera está no refazimento, está tá jogando a potência criativa num nível que talvez ela nunca precisasse colocar se não fosse por conta dessa situação. Então, Brisa, a gente está chegando ao final aqui desse primeiro episódio do podcast. Agradecer muito a sua fala e, enfim, cuide-se, espero que a gente fique bem, e é isso, valeu. Esse foi o primeiro episódio do Conversas Literárias, o podcast de literatura do programa Sesc Paraty em Rede. Para acompanhar a nossa programação, você pode seguir o Sesc Paraty nas redes sociais ou acompanhar o site sescparaty.com.br. Até mais!